abraço aos meus amigos e às minhas amigas assinantes da TCM, dirigentes e sócios da CDL, da Associação Comercial e Industrial de Mossoró, do Sindicato do Comércio Varejista, do Sindicato da Indústria da Extração do Sal, aos professores e acadêmicos das nossas universidades, e eu tenho recebido mensagens por e-mail e por WhatsApp constantemente de indagações às quais respondo isoladamente os professores e alguns alunos da universidade. Recebi recentemente convite da UNP de alunos de economia no sentido de fazer palestra e ficamos certos de agendarmos pós-eleições essa palestra, já que até o dia 6 de outubro, embora não tenha nenhuma presença e nenhuma atividade política, os meus horários e a minha agenda estão preenchidos e ficamos certos de, até o final de novembro, fazermos essa palestra para o pessoal de Economia e Administração da UNP Campus de Mossoró. O santo do dia de hoje, 8 de agosto de 2024, São Domingos de Gusmão. Em 8 de agosto, a Igreja Católica celebra a vida e a obra de Santo Domingo de Gusmão, um santo espanhol de grande importância para a história da Igreja. São Domingos foi um sacerdote e teólogo que fundou a Ordem dos Pregadores, mais conhecida como dominicanos. Sua vida foi marcada por um profundo desejo de pregar o Evangelho e combater as heresias que se espalhavam pela Europa naquela época. São Domingo de Gusmão faleceu em 6 de agosto de 1221 em Bolonha, na Itália. E as notícias de economia da semana. No mais recente ranking anual da revista Fortune, 9 empresas brasileiras figuram entre as 500 maiores companhias do mundo. A melhor posicionada é a nossa Petrobras, que alcançou a 99ª colocação, com uma receita de 102 bilhões de dólares e um lucro de 24 bilhões e 800 milhões, apesar de ter perdido 28 posições em relação ao ano passado, quando estava em 71º lugar. A Petrobras continua a ser a empresa brasileira mais bem colocada da lista. O ranking é liderado pela Walmart, que ocupa o primeiro lugar há 11 anos consecutivos, com uma receita de 648 bilhões e um lucro estimado para 2024 de 16 bilhões de dólares. Segundo a Fortune, as corporações presentes na lista registram receitas agregadas quase estáveis, totalizando 41 trilhões de dólares em 2023, representando um aumento anual de 0,1%. Além de ser a empresa brasileira melhor colocada, a Petrobras tem um histórico marcante na lista da Fortune, aparecendo entre as maiores do mundo. Por 30 anos ao lado do Banco do Brasil, ambas têm uma presença consolidada no ranking ao longo de décadas. Além da Petrobras, outras 8 empresas do Brasil estão entre as 500 maiores do mundo. A JBS é a segunda melhor posicionada, com receita de 72 bilhões de dólares. Em seguida, aparece Itaú Unibanco, cujo lucro o banco publicou ontem, quarta-feira, dia 7, 10 bilhões e 500 milhões de reais só no segundo trimestre de 2024. Tem também a presença do Banco do Brasil e do Bradesco, além de Caixa Econômica Federal, com lucros fabulosos. Raizen, que é uma empresa também brasileira, a Vale e Vibra Energia, para citar algumas que estão no ranking da revista Fortune, que classifica as empresas com base nas receitas totais dos respectivos exercícios fiscais encerrados até 31 de março de 2024. Os números incluem receitas e subsidiárias. Geraldo Alckmin e Elmano vão anunciar amanhã a montadora de veículos para o Ceará. Conforme a apuração feita pelo jornal O Povo do Ceará, trata-se do início da implementação do Polo Automotivo do Ceará. A expectativa é que a anunciada uma montadora de veículos para esse novo complexo industrial, onde deverão futuramente ser produzidos carros de diversas marcas. Apontado como uma grande conquista para a economia cearense, o novo empreendimento vem sendo aguardado a 7 chaves pelo governo do estado, que escolheu com cuidado o momento da divulgação. Nos últimos meses, ocorreram várias viagens e reuniões
com agentes do Estado e investidores estrangeiros para costurar detalhes dos acordos. Nas últimas semanas, ainda houve ajustes finais para que a companhia norte-americana pudesse investir e anunciar amanhã, como deverá ser anunciado, o reinício da produção da montagem de veículos no Ceará. Aguardemos maiores informações do crescimento automotivo do Estado. O temor de uma recessão nos Estados Unidos da América assombrou os mercados financeiros do mundo. Abalados pelos dados de desemprego nos Estados Unidos, divulgados na sexta-feira passada, as bolsas do mundo todo despencaram na segunda-feira, dia 5. Segundo analistas, o receio é de que a maior potência econômica do mundo entre em declínio. O aumento das preocupações globais com a possibilidade de uma recessão nos Estados Unidos da América fez com que o mercado iniciasse uma semana em crise, segunda e terça-feira, derrubando bolsas do mundo todo e com uma disparada do dólar. A forte posição de aversão ao risco, que deve seguir pelos próximos dias, fez com que a moeda norte-americana registrasse no Brasil até R$ 5,74, renovando o maior patamar histórico desde o ano 2021, na máxima do dia, porém, ela chegou a bater 5,86. Investidores do mundo todo operaram pressionados pelo temor da desaceleração da maior economia do planeta, o que também levou à desvalorização de outras moedas de países emergentes, como o México, em que o dólar foi cotado a 19 dólares americanos e 36 pesos. O relatório sobre a criação de emprego, que é o payroll dos Estados Unidos, mais fraco do que o esperado, fomentou temores de que o ciclo do aperto financeiro e monetário do Federal Reserve, o Banco Central americano, afetasse a atividade econômica no país mais do que o previsto. A piora no mercado de trabalho, com menor contratação de pessoas em quase 3 anos, é avaliada como um pé no freio da maior economia mundial. Reflexo no Brasil. O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, conseguiu se descolar das demais bolsas, encerrando com pregões acessíveis. E ontem fechou com 1% de alta, amparado pela disparada do Bradesco, que foi o primeiro dos bancos a publicar o resultado. Ao contrário do cenário doméstico, um pouco mais ameno, as bolsas de valores asiáticas enfrentaram uma queda monumental. No Japão, por exemplo, o pregão foi considerado o pior em mais de 30 anos. O índice Nikkei, da maior bolsa de Tóquio, despencou mais de 12% na segunda-feira. As bolsas europeias também fecharam em queda forte, prolongada. Em Londres, por exemplo, na Inglaterra, o índice caiu 2,04%. E na Alemanha, encerrou com uma queda de 1,82%. Portanto, a aversão ao risco, já que os Estados Unidos são a locomotiva econômica do mundo, fez com que houvesse esse circuito durante alguns dias, o que foi consertado com as bolsas voltando a operar dentro de uma normalidade, mas todas elas ainda prejudicadas com o que está se passando nos Estados Unidos, onde haverá eleições para presidente da República agora em novembro. E Donald Trump vai enfrentar Kamala Harris, que é a vice-presidente atual de Joe Biden. E a eleição mostra-se renhida, com um prognóstico ainda não precificado para quem será eleito presidente da maior nação do mundo. O Supremo Tribunal Federal proibiu o Ministério Público de pedir dados fiscais à Receita Federal. Mesmo que o objetivo seja em processo ou investigação criminal, é necessária a autorização prévia por uma decisão judicial, diz a segunda turma. Por unanimidade, os ministros entenderam que é preciso autorização judicial para obter as informações, protegidas pelo sigilo e pela Constituição Federal. A decisão reforma entendimento firmado pelo Superior Tribunal Federal em repercussão geral no ano de 2019, de que só a Receita pode enviar relatórios e informações sobre os cidadãos. Mas o contrário não se aplicaria, ou seja, não poderia encaminhar dados solicitados. A decisão da segunda turma diverge de outra recente da primeira turma, que relataria essa cessão ao Ministério Público. Agora, somente com ordem judicial,
a Receita Federal poderá fornecer ao Ministério Público os dados de sigilo bancário de contribuintes perante o Conselho do Controle da Atividade Financeira, o COAF. O consumo de energia no Brasil cresceu 6,8% no primeiro semestre de 2024. O aumento foi impulsionado pelo calor e atividades econômicas. No primeiro semestre de 2024, de janeiro a junho, o consumo de energia no Brasil alcançou 71.317 megawatts médios, representando um aumento de 6,8% em relação ao mesmo período do ano passado, conforme dados da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia. Análise dos setores econômicos, segundo o CCEE, esse crescimento foi impulsionado por dois fatores primordiais: o uso intensificado de ar-condicionado devido ao calor extremo. O setor de saneamento liderou o aumento com um crescimento de 40%, seguido pelos setores de serviços e comércio, que cresceram 24% e 23%, respectivamente. Regionalmente, todas as regiões do Brasil apresentaram um crescimento no consumo de energia. Os estados do Amazonas, Acre e Mato Grosso do Sul registraram os maiores aumentos. O Rio Grande do Sul teve um menor crescimento de apenas 0,7%, devido às tragédias climáticas que afetaram a região. Em Mossoró, teremos mais uma edição da Feira do Bode, tradicional evento da caprinocultura da região e que abrange o Sertão Central Cabugi, o Vale do Açu, o Vale do Apudi e até o Alto Oeste Potiguar, onde, sob o auspício da Prefeitura Municipal e do Governo do Estado, expositores terão rebanhos para expor em negociações de feira com shows artísticos e movimentando esse segmento da caprinocultura do Rio Grande do Norte e da nossa região. É a chamada Feira do Bode, nos seus espetáculos, que anualmente já é a 24ª edição que Mossoró pratica esse tipo, que congrega e congraça todos os caprinocultores da região. Portanto, é um motivo de alegria e de festejo para aqueles que têm expressão na agropecuária potiguar, ao mesmo tempo em que festejamos, mas no mês de agosto, um período propício para esse tipo de evento e de exposição. Que a Feira do Bode seja êxito absoluto. A maior caprifeira do Rio Grande do Norte ocorrerá de hoje até o dia 11, no Parque de Exposições Armando Boar, ao lado da UFESA. Conta com um investimento de aproximadamente 5 milhões de reais da Prefeitura e com a colaboração do Governo do Estado. A programação cultural da festa terá mais de 30 atrações locais e regionais que se apresentarão nos palcos instalados da Vila do Bode, Vila do Forró, Recanto do Cordeiro e Casa de Taipa. Atrações como Batista Lima, Magníficos, Cirano e Cirino, Forró dos Três, Valquíria Santos, Felipe Grilo e Mara Pavanelli, entre outras, farão parte do evento. A festa terá exposição de ovinos e caprinos e bovinos, torneios leiteiros e shows para o entretenimento em geral. Boa noite e até o próximo programa, e eu abraço os meus amigos e as minhas amigas.